7 vilões com o Oberon. A gente botou o Oberon agora. O Oberon do Sonho de Uma Noite de Verão. Você segurar? Na verdade é uma visão do Berkhoff, muito pessoal do autor, de transformar... Tem os vilões icônicos do Shakespeare, que é Ricardo III, Iago, Macbeth. E tem os vilões que o Berkhoff, o autor, chama como vilão, que o próprio Hamlet ele coloca como vilão, né? O Hamlet, na verdade, é um personagem que começa como um intelectual e termina como um assassino em série. Ele mata mais ou menos umas 6, 7 pessoas, né? Assim, de uma maneira um pouco até... sem querer, né, o Sérgio? Então é uma visão muito pessoal do Berkhoff e muito divertida. A peça tem muito humor ao mesmo tempo, né? E eu acho o texto brilhante. É um texto assim, para quem não conhece Shakespeare e para quem conhece Shakespeare, é muito bacana de ver, porque primeiro você se aprofunda um pouco mais na obra do bardo e para quem conhece vai poder ver esses vilões assim de uma maneira muito... São pequenos fragmentos que a gente faz dos vilões. É quase um TED, uma palestra, né, desse personagem que é um narrador que passa por esses vilões todos, né? Isso Exatamente. E a experiência que a gente tem lá no Rio pessoas que não conhecem Shakespeare ou que não leram tantas peças do Shakespeare ficam interessadas em conhecer melhor essa galeria de vilões. Pessoas que querem ler pela primeira vez o Hamlet, ou o Ricardo III, ou o Macbeth. Então, eu acho que interessante na nossa montagem, o diálogo que a gente está tendo ali toda noite com a plateia é essa aproximação com o bardo, que nem era o objetivo do Berkhoff quando ele escreveu essa peça há 22 anos atrás. Ali a força estava exatamente por ele ser um ator inglês, na época desacralizando o Shakespeare, né? Colocando todo aquele humor, desconstruindo de certa forma. Isso era a grande força. Como a gente não tem essa relação com a tradição shakespeariana, né? Então é um outro viés que a gente pega. Acho que é muito mais pela aproximação da linguagem do que por uma outra, do que pela desconstrução. Não tem humor, quer dizer, o humor vai muito pelo narrador, né? Quando eu conto a história dos personagens, aí a gente coloca humor. Mas quando eu faço os personagens, eu faço realmente o texto do Shakespeare. Quando eu faço o Iago, eu falo como Iago. Quando eu faço Macbeth, é como Macbeth. Na cena do Macbeth, por exemplo, eu faço o Macbeth e a Lady Macbeth junto. Na cena do Hamlet, eu faço 5 personagens. Faço o Hamlet, o Horácio, faço o fantasma do Hamlet, faço a rainha, faço o Polônio. Então é uma peça que é um tour de force. É muito divertido. Então o humor está muito nisso também, né? Essa coisa de você fazer um personagem, faz outro, aí faz outro, entendeu? Mas ele tem muito humor e quando vai para as cenas das tragédias, por exemplo, a atmosfera muda completamente. É um estudo profundo sobre a obra do bardo e assim, tentando entender cada personagem, saber a diferença de cada um, né? Para poder dar vida. Eu tinha feito Otelo há muitos anos atrás e Macbeth na escola de teatro. Mas eu fazia um conta com personagens pequenos. Então, tenho um desejo de fazer Ricardo III um dia, quem sabe. Mas é bacana você se aprofundar na obra do autor, né? Então, poder ler peças que eu não tinha lido, né? Sonho de Uma Noite de Verão, por exemplo. Uma peça adorável. E as peças poucos conhecidas também, como, por exemplo, Coriolano. Quem conhece Coriolano? Tem Coriolano. O Shakespeare, ele é como diz o Geraldinho, nosso tradutor imortal, o tradutor. O Shakespeare ele foi um grande puxador, né? Porque muitas histórias eram histórias de contos que ele pegou e transformou numa... Romeu e Julieta era um conto italiano, né? O Macbeth acho também que era um conto, não é isso? Sim, né? Ele existiu de fato, inclusive. Existiu. O próprio Coriolano não, falei errado. O Macbeth era um conto escocês e o Coriolano era uma história do Plutarco, que também ele pegou no Júlio César e Marco Antônio e Cleópatra, né? Isso. E ele transformou e deu a visão dele, enfim. Então Shakespeare ele pegava sempre histórias, poucas histórias são originais dele, mas isso não transforma ele num autor menor, pelo contrário. Ele pega aquilo e transforma numa outra coisa. Acho que o vilão acho que foi esse último que eu fiz na novela Velho Chico. Acho que esse foi um grande vilão. Luiz Fernando Carvalho me deu esse presente. Sérgio, já que a gente está em Curitiba e ele é o... Eu inclusive chamei para assistir o espetáculo, mas ele não vai poder ir por compromisso, né? Mas eu almocei com ele aqui em Curitiba, tive um encontro com ele. Uma figura muito emblemática, né? Muito reservada, fala pouco.
gostei muito de estar com ele. Pra criar o personagem dele. É, Chegou criar a o ler o personagem. livro. Cheguei. A voz dele você faz igual? Faço, não, é difícil fazer um personagem vivo, né? Porque é muito presente ao mesmo tempo. Agora o Sérgio fala muito pouco, né? O almoço que eu tive com ele se coloca muito, assim, uma pessoa muito reservada mesmo. Aí procurei saber dele mais no YouTube, assim, nas palestras dele. Tá fazendo um trabalho muito feliz. Eu sempre tentei uma Curitiba com minhas peças, o show de humor, sempre muita procura. Então, tem uma coisa também do ator estar sempre vindo na cidade, né? Isso cria uma identidade do público. As pessoas, pô, já viu o Marcelo que outra vez, não fez de novo. Então isso é importante. A gente está sempre viaja muito pelo Brasil, em algumas cidades que são bem emblemáticas que a gente conhece. Agora é legal porque vai ter um espetáculo muito forte, né? Muito dente. E acho que vamos ver uma outra história. Vocês estavam falando dessa curiosidade do público aqui de Curitiba em relação ao Marcelo. O que eu acho que vai ser interessante é ver o Marcelo experimentando diversos tipos de personagem, diversas atmosferas, estados emocionais, porque esse é um tour de force ali, o que o Steven Berkoff propõe. Quer dizer, você está ali, tem um narrador, que é um narrador mais cotidiano dos dias de hoje, com uma prosódia mais moderna, e de repente ele vai visitar o Macbeth, ele vai fazer o Ricardo III, o Iago, que é um psicopata. Então precisa ter uma dimensão, né, a grandeza, entender a grandeza desses personagens, né, o arquétipo de cada personagem, e ele passeia muito bem por cada um deles, imprime as características fundamentais de cada um dos vilões, diferencia muito bem esses personagens. Então acho que é muito estimulante ver um ator assim. Quer dizer, é o próprio fazer teatral, né? Ver o exercício da interpretação ali viva, pulsante, e o Marcelo faz isso muito bem. Convidar todo mundo para assistir o espetáculo hoje às 9 horas no Sesc da Esquina, amanhã às 19 horas. Espero vocês. Valeu.